voltamos a falar sobre a releitura da terapia floral. Dentro da releitura da terapia floral que realizo em base à minha própria experiência, vi que velhos conceitos, ressignificações e novos conhecimentos convidavam-me a fazer alguns ajustes para melhorar o meu trabalho. A reconsideração do conceito de ajuda foi o primeiro ponto analisado. Decorrente desta questão, um outro aspecto que surge na releitura é a estratégia terapêutica floral. Nos ensinamentos de Bach, assim como de outros grandes mestres dentro deste método terapêutico, não se deixam dúvidas sobre o que é e como fazer para realizar um bom diagnóstico e desenhar um bom tratamento. Porém, hoje é fácil, através de apenas uns cliques, obter uma longa lista de receitas prontas para os mais variados tipos de problemas. Esta ação não tem estratégia nenhuma, claro, e assim não se ajusta a nenhuma definição de processo de cura, a não ser aquela que se realiza com um band-aid. Digamos que, olhando objetivamente, banalizam os processos de cura. E mais, hoje chegamos ao colmo de termos em exibidores pretendidos remédios florais pré-fabricados para a angústia, para o medo, para a depressão, ou também como, por exemplo, para a memória do estudante ou para a troca de dentição do nosso bebê, dentre outras mazelas, uniformizando e simplificando o tratamento de todo um processo de desequilíbrio por meio de um self-service e com a simplicidade de quem usa um desodorante. Mas isto supõe um grave e nefasto retrocesso, escondido por trás de uma pretendida praticidade, um verdadeiro desservício comercial. Na estratégia de um tratamento floral, o terapeuta deverá olhar para a situação do consulente de maneira de poder planificar, de poder ordenar seu tratamento efetivamente para alcançar o objetivo final da terapia, que é dissipar sintomas e sofrimentos a partir de uma nova compreensão e da possibilidade de atingir uma forma diferente de perceber a vida, ressignificando e unindo tudo aquilo que deva ser ressignificado e unido. Na prática do consultório, a profundidade dos problemas do consulente e a sua intrincação determinarão as mais diversas estratégias, e a escolha adequada destas pode significar o sucesso ou o fracasso do nosso trabalho como terapeutas. São muitas as circunstâncias que, ao tê-las em conta, ajudarão à escolha da estratégia certa. E o interessante é que estas estratégias não dependerão somente dos problemas ou desequilíbrios a tratar. Não podemos esquecer que o indivíduo se define em si mesmo, mas principalmente dentro de seu sistema e em relação a como é que ele interage com o meio no qual ele se encontra. Assim, dependerá de inúmeros fatores que só podem ser tidos em conta de uma forma dinâmica. Olhando assim e encurtando as explicações, podemos concluir que todo bom terapeuta floral será uma espécie de constelador. Dentro desta releitura, podemos ver que algumas das essências florais ganham um protagonismo maior, dependendo de quais sejam as etapas da nossa estratégia, segundo sejam as camadas da nossa psique por baixo da qual se encontra o problema, ou, inclusive, segundo quais sejam as urgências físicas, emocionais ou comportamentais que devamos enfrentar. É o caso de Chicory, do Bergwijn e do próprio Rescue Remedy, só para citar 3 exemplos. Assim, devemos olhar com atenção tanto para a ajuda como para a escolha acertada da estratégia terapêutica. Bem, até por ser o que é, o método da terapia floral de Edward Bach planteia para o indivíduo que se postula como terapeuta floral a necessidade de atingir um nível de preparação teórica importante e a experimentação das essências, mas, fundamentalmente, a sutileza de uma percepção apurada, assim como a capacidade do amor, dentro de um plano espiritual superior, onde tudo se submeta a uma força maior. A compreensão desse amor, o poder estar nesse amor espiritual, resulta ser
um parâmetro importante a ter em conta ao observar um verdadeiro terapeuta floral, pois sua função requer de algumas virtudes difíceis de existirem em aqueles que não experimentem aquele amor espiritual, pois esta emoção é a que nos permite estar em sintonia com aquela força maior. Só assim o terapeuta poderá experimentar e compreender o sofrimento do seu consulente sem carregá-lo. Só assim o terapeuta floral terá a possibilidade de ajudar. Falando deste amor, o próprio Bach comenta numa das suas cartas de dezembro de 1933: o amor real deve estar infinitamente por cima de nossa compreensão ordinária. Ser algo tremendo, o total esquecimento de si mesmo, a perda da individualidade na unidade, a absorção da personalidade no tudo. E na mesma carta, ele vai ainda mais longe na estipulação de responsabilidade de quem está nesse patamar de amor. Ele dizia: qualquer pessoa a quem possamos influenciar pela nossa vontade, controle ou poder, se constituirá num perigo para a nossa liberdade. Não importa se a nossa influência se deva ao amor, ao poder ou ao temor que eles tomem de nós. Nossa alma deve agradecer a todos aqueles que recusam ser os nossos serventes, pois isso nos amarra mútua e individualmente. Estas curtas referências podem tornar-se como uma pequena amostra do que Bach considera uma postura terapêutica apropriada, e a ela nada temos que agregar. Sendo que a doença se define na perda de conexão entre a nossa existência superior e a nossa individualidade, e que são os pensamentos, as emoções e os estados de ânimo de cada pessoa em suas circunstâncias as que originam os desequilíbrios em geral, não serão condições suficientes para o bom terapeuta qualidades como inteligência e acúmulo de informação. Para ele, poderá ser mais importante uma postura humanizada e evoluída, que lhe consubstanciem com o todo, através dos princípios e valores que só podem ser exercidos quando nos colocamos como sendo parte de um plano espiritual e sendo levados em harmonia por aquela força superior. O processo de cura que a gente promove no consulente continua acontecendo nele e graças a seus próprios avanços e percepções ressignificadas. Mas agora, o terapeuta já não olha para o consulente e seus sofrimentos. Olha para algo bem maior. Olha para todo um sistema e para várias gerações. O terapeuta já não procura simplesmente a solução dos sofrimentos e conflitos do consulente, nem pode tomar atalhos na sua estratégia. Também não pode oferecer atalhos ao consulente, como por exemplo seria a ação sublime e indiscriminada de perdoar, de esquecer e de simplesmente eludir seu sofrimento através da exclusão. E mesmo assim, apesar de que pareceria ser que desta maneira o trabalho terapêutico ficasse mais árduo e complicado, a nova abordagem, além de nos proporcionar soluções muito mais completas e mais satisfatórias, pode resultar, sem dúvidas, muito mais simples e menos doloroso. O consulente já existe. Ele já é. Sua história lhe dá o contexto em que hallará a origem da sua dor, mas olhando com atenção, será desse contexto e dessa história que virá a extrair a força e segurança que necessite para achar as soluções. Nada do que faz parte do seu passado, da construção de si, pode ser mudado. No entanto, pode mudar sim sua compreensão a partir de uma atitude adulta e reflexiva, deixando de lado apegos e dores infantis. A percepção certa da realidade, de si mesmo, e a percepção do próprio consulente com todo o seu poder ajudará a reposicionar o consulente na sua própria vida. Mas agora, com novos conceitos a partir da ressignificação dos amores, das lealdades e da compreensão profunda das consequências de não respeitar as leis sistêmicas de pertencimento, ordem e equilíbrio, e de assentimento.
Através desta nova percepção, todos os atores ficam mais leves, e as amarras que nos mantinham fixados a ideias e crenças limitantes, outrora resistentes e enrijecedoras, se dissolvem após breve análise com uma compreensão ampliada e a disponibilidade do consulente a retomar a vida e a sua unidade bem aí onde a deixou. Volto a dizer que esta releitura da terapia floral é em base à minha experiência e serve para flexibilizar e alongar minhas ideias e pensamentos sobre o assunto. Tomara seja de interesse também para outros terapeutas florais. Eu fico por aqui, não sem antes desejar a vocês um grande abraço e o desejo de muita luz. Até!